Olá, amados, a paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos novamente a esse canal para continuarmos as nossas séries de reflexões. Hoje nós viemos com um propósito diferente de reflexões que nós vamos fazer doravante, propondo a todos os senhores que já nos acompanham nesse canal uma leitura da qual nós temos bebido bastante inspiração, das cartas de Cristo. Então nós vamos fazer um estudo sistemático dela, até para dar a oportunidade de conhecimento do seu teor àqueles que têm dificuldades de acessar as leituras ou até mesmo de poder ler os livros. Então, para ter conhecimento de forma paulatina do conteúdo dessas cartas que o Cristo trouxe novíssimo para essa nova, no preparar dessa nova era e para governar a nova era. Essas cartas foram transcritas por volta do ano 2000, na virada do ano, já no início do ano ali, e elas foram escritas ao longo desse ano 2000 e ficaram aí e começaram a ser divulgadas com grande força a partir de 2012, e foi quando o Cristo autorizou de fato a sua divulgação em massa, principalmente aqui no Brasil, apesar de que em outros países e outras regiões já existia tradução dessas cartas e eles já estão estudando ela há bastante tempo, mais tempo do que nós mesmos. Então nós vamos hoje iniciar uma leitura para todos conhecermos juntamente o conteúdo dela e aprendermos uma nova forma de vida, totalmente restaurada em relação àquilo que nós cultivamos até hoje. E o convite do Cristo é esse, que ao iniciar essas cartas, que o Senhor, a Senhora, você que nos acompanha, se interiorize e venha com a mente livre, aberta, receptiva para aprender algo de novo. E você, o Senhor e a Senhora, tendo o espírito sensível, ouvirá a voz do Cristo intimamente, porque a conclusão crística é pessoal. Aqui, essas cartas, elas não têm o condão de doutrinar ninguém. O condão dessas cartas é simplesmente esclarecer a verdade e propor uma nova forma de vida, pessoal e independente para cada um, mostrando que nós é que somos responsáveis pela nossa história aqui na Terra, como nós temos falado muito nesse canal. Então começa assim, vamos na introdução, já iniciando aqui na página 19 do livro, que contém as 9 cartas, estou com ele em mãos. O Cristo diz: eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus na Palestina há 2000 anos. Então, o propósito de vir nessas cartas é para retificar, ou seja, consertar as interpretações errôneas que nos trouxe até aqui neste momento e de certa forma nos preparou para este momento. Elas não foram desprezadas pelo Cristo, mas ele veio para aperfeiçoá-las, retificar aquilo que foi ensinado para nós de uma forma equivocada e de onde nós criamos essa imagem de fé no nosso coração, baseado nessa crença pessoal que nós fomos adquirindo a partir da doutrinação que nós recebemos. Então, ele também diz: em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Olha, é importante isso aqui.
Nós estamos no limiar de uma grande crise mundial. É Ele quem diz. Ele quem diz isso aqui. Estamos no limiar de uma grande crise mundial, de catástrofes, de consequências imprevisíveis, que nós não sabemos precisar o que pode vir, mas nós podemos falar do que nós estamos vivendo agora. Olha o momento que nós estamos vivendo, provocado por essa pandemia, a nível de globo. Nunca existiu isso no mundo, de uma paralisação global, por um vírus minúsculo que não pode ser visto a olho nu pelos homens, e esse minúsculo vírus colocou toda a humanidade isolada, e os desobedientes das instruções das autoridades estão aí pagando, muitos deles pagando com a própria vida, outros aí sendo infectados por conta das irresponsabilidades daqueles que teimam em desobedecer essas ordens. Então isto é um início, apenas um início, ainda não é o fim dos tempos, é só o início. Essa pandemia é um momento que nós podemos estar experimentando, esse momento do que o Cristo falou lá no ano 2000, aqui por essas cartas. Então ele falou que era importante que ele viesse para falar conosco em vista dessa crise que estava chegando. Aí ele prossegue: você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação, nos quais você mesmo tem papel principal. Veja bem, papel da nossa criação, da minha criação. Eu sou o ator único, principal, e somente eu sou responsável por essa criação. O outro, mas juntando a minha com o outro, e tudo com uma criação deturpada em relação ao projeto divino que foi projetado para nós quando nos permitiu essa vida aqui na terra. E aí nós vamos criando esse miasma de energias ruim, e que nós acabamos por receber de volta, e mesmo aqueles que têm uma certa inocência, recebemos de volta os trocos disso aí em forma de catástrofes, como é o caso dessa pandemia que nós estamos experimentando. Aí ele diz: é imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. Isso aqui, uma visão globalizada, unificada, a respeito dessa nova metodologia, a respeito desse conhecimento íntimo da criação, de nós conhecermos que nós somos os atores principais dessa história que cria o ambiente em que nós vivemos. E as nossas ações provocam reações para nós. E para nós consertarmos isso e termos consciência de que as boas ações é que vão produzir para nós uma boa vida, uma vida de abundância no futuro, que é essa vida que Jesus falou, de abundância. Prossegue: é impossível para a minha consciência, ele falando, é impossível para a minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Então ele não tem jeito hoje de vir numa pessoa. Ele é consciência universal, é luz pura. Se ele viesse hoje e tentasse proceder essa encarnação hoje aqui, ele dissolveria o corpo, a matéria não suportaria, porque é luz pura, intensa. Então ele disse: é impossível, porque ele tomou a proporção universal, a consciência dele, luz universal. Aí ele explica: para poder falar diretamente a você, desprogramei, olha bem, formatou e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-las em palavras. E ele diz: essa mente é o meu canal.
Aí nós podemos nos perguntar, mas e o meu mentor, e o meu profeta? Lá meu profeta, nós fomos ensinados que os nossos profetas, que Jesus veio por eles e ditou para nós verdades. O Cristo não rebate isso, e ele diz que isso é verdadeiro. Eles são os nossos mentores espirituais. Se tiver dúvida, recorram a eles, e eles vão mandar as informações, como diz uma pessoa estudiosa aqui também, eles vão mandar pacotes de informações para nós conseguirmos entender e identificarmos essa voz do Cristo interiormente. Mas eles não virão para fazer as nossas missões por nós. Eles vão informar para nós o que nós temos dificuldade em entender. Mas nós temos que mover o êmbolo da nossa máquina e seguir em frente. E daí tem uma fala aqui dessa mente que ele desprogramou, desse canal, dessa pessoa que nem nome tem. Porque a pessoa física não tem importância para identificar por quem que o Cristo veio. Não, ele é um universo. Ele escolheu um canal para falar essas cartas, para escrever, outros canais para poder ditar boas maneiras de vida, ensinar o povo a viver como foi. Os mentores que nós conhecemos, os nossos mentores, eles nos ensinou a como vivermos, e era a ordem de Jesus: ensine o meu povo a viver. Essa era a missão deles, e a missão desse canal aqui foi transcrever as cartas que ele tinha para ditar para nós nesse tempo agora, porque nós já estaríamos preparados. Então o canal diz: antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos, isso lá em 2000 ela falando, começou há 40 anos, quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos dos quais ela devotava fé, que era justamente essa devoção a esses dogmas que trazia para ela aquelas crises das quais ela estava padecendo, estava sofrendo muito. O esclarecimento veio depois que ela descartou os dogmas. Então ela se preparou, foi receptiva, e o Cristo então foi esclarecer para ela depois, seguindo de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Aí o Cristo falava lá nos evangelhos: os meus discípulos conhecem a minha voz, eu os chamo e eles saem e me seguem. Lembra lá dos evangelhos? Fala isso. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo, e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber
e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental, na meditação, de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Ela se tornou curadora porque ela se autocurou. E aí, por ela ter sido curada, ela tinha saúde para dar. Muitas pessoas se aproveitaram dessa cura dela. Aí ela descreve: entre 1966 e 1978, em um importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por Ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões, um sonho, uma noite de visões descrevendo eventos. As visões descreviam eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato, conforme ela viu. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para o meu lar atual. Aqui nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária. Algumas vezes, eu em um contato claro e próximo com Cristo, e outras vezes afastada para reforçar a minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo o meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Tá vendo? Limpou tudo que era velho e jogou no lixo. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar formas. Então ela não tinha vontade ali, a vontade era única e exclusiva do Cristo. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Então não tem nenhuma interferência dela enquanto ser humano. Nada nelas tem origem em outra literatura. Embora, nos últimos anos, certos escritores tenham, obviamente, tirado grande parte de suas próprias inspirações na radiação da verdade e da consciência de Cristo. Então ela está dizendo, essas cartas aqui são independentes, muito embora existam livros bons e realmente inspirados pelo Cristo, dos autores que publicaram, mas aqui nada foi tirado deles. Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados, falando dos autores e todos aqueles que têm predisposição para escrever. Eu sou meramente o canal, nada mais. Por isso que nem falo o nome, porque na verdade, meus amados, canal todos nós somos. Todo ser humano que vem a essa terra é um canal de realização do Cristo. Uns têm a predisposição e a facilidade para realizar esse Cristo de uma maneira mais brilhante, de uma maneira mais transcendente, outros menos ainda, enfim, uma grande parte de uma forma mediana, mas todos somos canais do Cristo.
Então não é importante a pessoa, mas é importante a receptividade do canal. Cada um de nós podemos realizar esse Cristo e mostrá-lo em obras, aqui expressando este amor universal que Ele trouxe para nós expressarmos. À medida que nós vamos expressando em obras de amor fraternal, obras que realmente abrace a todos, obras de amor para com os nossos irmãos, nós estamos canalizando o amor do Cristo, o amor do Pai, da consciência universal. E é isso que ela está dizendo: eu sou apenas um canal, eu sou como uma secretária em uma grande empresa dos seus negócios. A secretária apenas anota os recados e passa para quem direito, mas ela não é nada mais do que isso. Ela funcionou aqui como uma secretária de Cristo, porque a voz que tem que preponderar aqui é a voz dele. E durante a leitura desses livros, os senhores vão poder se interiorizar e vão perceber que realmente a mente humana não teria condição de alcançar tamanha plenitude para escrever em palavras o que o Cristo ditou aqui nesses livros, nessas poucas palavras. Nós devemos ser receptivos. Isso aqui é comida nova, isso aqui é restauração de tudo. Ele disse que restauraria todas as coisas e faria novas todas as coisas nesse período do fim. E nós estamos nesse período, e as boas novas chegaram. Isso aqui são as novidades que o Cristo trouxe para que nós pudéssemos experienciar por elas a plenitude do nosso Pai que veio, que nos deu essa vida para se realizar por nós, para que nós pudéssemos expressar o teu grandioso amor na nossa vida cotidiana. Amados, então nós vamos seguir aqui, nós vamos gravar uma série de vídeos de leituras dessas cartas até o final delas. São 9 cartas e um livro que contém aqui aproximadamente 340 páginas, e nós vamos ler junto esses livros para a gente ir meditando junto, que ao final dessa série de vídeos com gravações dessas leituras, o senhor e a senhora já estarão capacitados a tirar as suas conclusões, como isso aqui são verdades consoladoras. O que o Cristo veio fazer para nós foi justamente entregar o consolo que Ele prometeu para nós. Se nós formos humildes, sensíveis espiritualmente falando, e formos receptivos, nós começarmos a receber isso com um coração neutro, um coração somente vazio, com vontade de receber um novo, nós vamos sair daqui abastecidos, porque foi isso que eu percebi na leitura de todas elas. A nossa vida mudará por completo, e nós trilharemos a partir de agora o caminho de uma verdadeira felicidade, de uma verdadeira autorrealização. Palavras do Cristo Consolador são estas que eu trouxe hoje aqui no início dessa nova fase de trabalho que nós vamos fazer hoje, a partir de hoje, para que possa confortar o Senhor e a senhora que me segue. Você, jovem, o Senhor e a senhora, tenha uma boa semana de trabalho, e muito obrigado pela sua atenção. Amém.